Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou agente de polícia do Distrito Federal e especialista em comportamento não verbal e análise de credibilidade. E nesse quarto Simpocomp eu vou apresentar o trabalho Análise de Credibilidade em Confissões. A definição para confissão podemos ter como sendo a declaração ou revelação que descreve a culpa ou a conduta de um agente, um agressor, em algo negativo ou reprovável perante o nosso ordenamento criminal. A confissão ela vai ter um efeito persuasivo e preponderante, principalmente naqueles crimes dolosos contra a vida, onde haverá um tribunal do júri. Apesar de no Brasil a confissão não ser mais taxada como rainha das provas, ou seja, a necessidade de perícias e de outras diligências, mesmo com alguém vindo a confessar um crime, ela ainda é vista como uma poderosa evidência de incriminação e condenação. Junto com as confissões, temos o problema das falsas confissões. E foi visto que de 375 casos revertidos por exame de DNA nos Estados Unidos, 29% foram atribuídos a falsas confissões. Já em 2022, de 233 exonerações registradas, aqui envolvendo várias técnicas, 31 envolviam falsas confissões. Logo, essas falsas confissões declaradas durante a investigação e que no tribunal, em audiências posteriores, essa pessoa volte atrás e alegue inocência, o que dentro do ordenamento americano é o plead not guilty, as taxas de condenação elas sempre se elevam. Ou seja, é muito perigoso se uma pessoa ela confessa um crime, visto a tendência de condenar réus confessos com uma maior frequência. Então a gente pensa, por que uma pessoa confessaria um crime? Aqui nós tratamos de um crime, por exemplo, de natureza grave que não teria cometido. E aí estudos na área da psicologia do testemunho apontam 3 tipos básicos. As falsas confissões voluntárias, feitas de livre e espontânea vontade, e que pode aqui ser feita para preservar um ente querido, preservar um parceiro de crime, ou mesmo para manter um status perante o loco criminal que essa pessoa vive, ou mesmo como senso de autopunição por crimes anteriores que ele não venha sido julgado. As falsas confissões involuntárias complacentes, aqui nós temos um gargalo, um problema durante as investigações, são aquelas obtidas mediante técnicas coercitivas. As falsas confissões involuntárias internalizadas, na onde o profissional vai lançar mão de técnicas de manipulação, aonde a pessoa pode passar a duvidar de suas próprias ações e passar a confabular uma história. Então temos um duplo problema com as falsas confissões, pois o inocente pode ser taxado como culpado, enquanto o verdadeiro ofensor, o verdadeiro agressor, ele vai permanecer livre na sociedade, podendo cometer outros crimes. Logo, é vital que a credibilidade desses relatos sejam avaliados com a máxima precisão possível. E para isso, as falsas confissões elas podem ser minimizadas com o uso de técnicas e ferramentas com metodologias e bases científicas ainda durante a fase de investigação. Logo que o inquérito policial ele é instaurado, o profissional ele pode lançar mão de análise de credibilidade em eventuais confissões que venham a surgir, pois ele vai ter aí todo um tempo de investigação propício para ver se é credível ou não aquele relato emitido. Nós, enquanto ser humano, nós somos pobres em distinguir verdade de mentira, atingindo uma taxa média de 54%, o que é muito baixo, muito próximo ao acaso. Isso também vale para profissionais ligados à área de segurança pública e da área do poder judiciário. Foram vistos que essas pessoas não têm uma taxa de assertividade muito maior do que aqui exposta. E alguns fatores contribuem para isso, como, por exemplo, as heurísticas, que são atalhos mentais que o nosso cérebro toma para resolver problemas ou fazer julgamentos baseados na nossa intuição e não na razão dos fatos. Os estereótipos que são quando os nossos pensamentos ou ideias eles vão se adequar a um padrão pré-existente fixo e já formado, tido como correto ou ideal. E os vieses, que, entre aspas, é um erro que nós cometemos em fazer pré-julgamentos nas nossas tomadas de decisões. Aqui eu citei, por exemplo, o viés da verdade, que, em regra, na maioria das vezes, nós tomamos como credível um relato emitido por uma pessoa. Nós não duvidamos de tudo a todos os momentos. E o viés do investigador, que é quando o julgador ele vai lançar mão de sua experiência profissional, do chamado chão de delegacia, acreditando internamente que tem uma taxa de assertividade nos seus julgamentos maior do que a vista em estudos.
E a análise de credibilidade ela pode ser empregada quando lançamos mão de perguntas estratégicas e diagnósticas durante o interrogatório, a fim de elicitar um número maior de confissões verdadeiras. E podemos utilizar técnicas, por exemplo, como a entrevista cognitiva, na onde vai se recriar o contexto, onde vai se realizar a escutativa e o relato livre dessa pessoa. Temos também o modelo PIS de entrevista, que vai dar ênfase aqui na construção e na manutenção do rapport, desse ambiente saudável e amigável entre o profissional que está interrogando e o interrogado. O uso estratégico da evidência, onde o profissional ele tem uma evidência e ele pode mostrar essa evidência ao final da confissão emitida, para ele fazer uma comparação e ver o grau de credibilidade. E, além disso, é aconselhado que ele mostre no final, pois uma vez que ele mostra essa evidência no início, essa pessoa pode fazer uma confissão moldada nessa evidência que ele tem conhecimento. O Verifiability Approach, onde vai se dar maior ênfase, maior credibilidade a uma confissão, quando essa é dotada de detalhes verificáveis, em detrimento a detalhes periféricos. Detalhes verificáveis esses que podem ser comprovados e checados ao longo da investigação. O Cognitive Credibility Assessment, que vai ser um aumento da carga cognitiva no momento do interrogatório, a fim de que se extraiam confissões mais fidedignas. E o entrevistador, o interrogador, ele pode fazer isso mediante o uso de perguntas inesperadas, ele pode pedir maiores detalhes durante essa confissão e até mesmo ficar olhando fixamente para essa pessoa, para que aumente a carga cognitiva e verifique se ela está ou não entrando em contradições durante a emissão de seu relato. Junto com as técnicas vistas, também temos técnicas baseadas na análise do conteúdo verbal. Dentre elas, temos o Investigative Discourse Analysis, onde vai se lançar mão de marcadores isolados, associados ou não à mentira, à desonestidade. O Reality Monitoring, que vai lançar mão aqui de detalhes dessa confissão que tenha mais quesitos relacionados a detalhes sensoriais, espaciais e temporais. Isso posteriormente será avaliado em conjunto, dando aí maior credibilidade ou não a essa confissão emitida. E o Credibility Discourse Analysis, que vai lançar mão de marcadores linguísticos salientes no discurso, com estruturas de pontuação pré-determinadas, que pode nos mostrar um grau de manipulação desse discurso e mesmo boas taxas na assertividade quanto à credibilidade dessa confissão emitida. Então, a análise dos conteúdos verbal tem demonstrado maior acurácia na distinção entre relatos honestos e desonestos, quando comparado com análise de comportamentos não verbais tomados de forma isolada. E taxas maiores de assertividade foram obtidas após transcrições de áudio do próprio punho do interrogado, em detrimento a inferências oriundas de gravações de áudio e principalmente de vídeo, pois aqui a imagem ela passa a não ser tão importante dentro de uma análise de credibilidade, pois ela pode levar à propensão dos julgadores a serem tendenciosos e prestarem atenção em sinais que somente vão fortalecer as suas crenças anteriores pré-existentes, como são os casos dos estereótipos, como já vimos. Alguns desses estereótipos são tidos como sinais de mentira e de desonestidade, como, por exemplo, aversão ao olhar, posturas rígidas, nervosismo, tamborilar dos dedos, o que é visto não ser uma verdade de acordo com os estudos. E a imagem também ela pode aumentar o viés por parte do investigador, uma vez que esse profissional pode fazer pré-julgamentos baseados a partir de frases emitidas, a partir de antecedentes criminais que ele venha a ter conhecimento e mesmo baseado na imagem, quanto a roupas, tatuagens, e tudo isso pode baixar a assertividade dentro de um contexto de análise. Chegamos a algumas conclusões, então, que é viável o uso da análise de credibilidade como ferramenta auxiliar, não vai substituir nenhuma outra técnica, a fim de mensurar a acurácia e a credibilidade das confissões. Para isso, devemos utilizar técnicas de entrevistas investigativas associadas a métodos científicos que aumentem essa assertividade da análise. E há necessidade também da capacitação dos profissionais da área de segurança pública justamente nesse contexto, em cadeiras como entrevistas investigativas, análise de credibilidade, comportamento não verbal, o que nas escolas formadoras de polícia, infelizmente no nosso país, ainda é bem escasso.
Logo, o diagnóstico prévio dessas falsas confissões podem diminuir os erros judiciários e a condenação de inocentes. E não há nenhuma indenização, nenhum pedido de desculpa por parte do Estado que irá amenizar a dor de uma pessoa que, porventura, tenha sido encarcerada de forma injusta. Pessoal, então era isso que eu queria passar brevemente para vocês. Qualquer dúvida, se desejarem a bibliografia, podem mandar um e-mail para mim. Desejo a todos um ótimo simpósio e espero vê-los em outra oportunidade. Obrigado.